voltei. Dia 20 de 2020, dia 20 de dezembro de 2025, finalmente voltei. Depois, segundo o YouTube, né? Faz um ano que eu postei meu último vídeo. Tô de volta, estavam brigando comigo e faz tempo que eu não posto mais nada aqui. E eu voltei e hoje, cara, eu vou ensinar para vocês como criar uma campanha onde a gente vai utilizar dois públicos, público quente e público frio. Isso dentro do Meta Ads. E detalhe, de uma maneira atualizada. Mesmo depois dessas atualizações que o Meta teve, a aula tá quentinha para vocês conseguirem acompanhar e rodar as campanhas de vocês de uma maneira mais eficaz, tá bom? Então, já abre o teu gerenciador, pega papel e caneta e me acompanha aqui. Para a gente poder criar a campanha de uma maneira rápida, a gente segue aquele padrão simples. Nós vamos vir em criar. E nesse criar, na campanha de hoje, nós vamos criar uma campanha com objetivo de vendas, tá bom? Para que a gente possa receber mensagens no WhatsApp. E aí vocês vão clicar onde tem vendas e vão continuar. Ele já vai abrir naquela tela padrão, onde nós vamos configurar a nossa campanha toda bonitinha. E aqui no nome da campanha, é interessante que você coloque da maneira que você vai entender. Tá bom? Por exemplo, eu particularmente eu tenho um padrão que eu coloco. Se a minha campanha é de vendas, eu coloco o objetivo da campanha, vendas. Digamos que seja uma campanha para férias. Aí eu coloco férias, o WhatsApp, para onde ela vai, beleza? O WhatsApp. E também coloco a data, no caso, vou rodar a campanha hoje, dia 20/12 de 2025. Ah, Kleber, eu sou obrigado a colocar como você coloca? Não, de maneira nenhuma. Você coloca como seu coração mandar, tá bom? O importante é que aqui você entenda tudo o que está acontecendo agora quando você está criando e mais na frente quando você for analisar também as métricas, tá certo? Aqui você desce, ó, detalhes de compra, mantém leilão também, objetivo da campanha, que a gente dá só uma revisada e vamos descendo até chegar onde tem orçamento, tá bom? Nesse processo, ó, na minha campanha, ela não aparece porque eu não tenho catálogo, tá bom? Não tenho catálogo no meu Facebook. Pode ser que quando você esteja me acompanhando, essa opção, anúncios de catálogo Advantage, ele já fique marcado automaticamente. Daí o que que você faz? Você desmarca, tá bom? Porque essa campanha, o objetivo é que a gente gere mais leads, gere mais mensagens no nosso WhatsApp. Então, no caso, a gente desce e em orçamento, você vai deixar marcado, ó, orçamento da campanha, tá bom? Em alguns gerenciadores de anúncio, pode ser que ele apareça diferente. Vai ter alguns que ele vai aparecer aqui em cima como se fosse uma bolinha de liga e desliga. E aí o que que você faz? Você ativa ela, deixa ela habilitada, tá bom? Para que a gente possa colocar o nosso orçamento dentro da campanha e aí ela mesma faça essa distribuição entre os dois conjuntos de anúncio, que é o público quente e o público frio que nós vamos criar, tá bom? Mas calma que eu vou já explicar melhor isso aí para você. No orçamento diário, eu vou colocar aqui, ó, vou deixar R$ 20, tá bom? Aí detalhe, Kleber, eu posso colocar um valor mais baixo, eu sou obrigado a colocar 20? Cara, você pode sim colocar um valor mais baixo, só que o que que eu aconselho? Vai colocar mais baixo, coloca uns R$ 15. Por quê? Essa campanha ela vai ter uma estrutura maior. Lembrando, a gente vai trabalhar com dois públicos, consequentemente, eu vou ter uma campanha que vai rodar dois anúncios simultâneos. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o que que a gente faz? Coloca uma verba que dê para dividir. Porque quando o Meta ele vai fazer essa divisão, né, a campanha, como que ela faz? Ela vai pegar, por exemplo, eu não tenho nada que eu consiga dar exemplo aqui, tenho dois mouses, pronto. Tenho dois mouses aqui, um Logi e outro C3 Tech. O que que acontece? Quando a campanha ela vai dividir, ó, tem dois anúncios rodando em paralelo. Quando a campanha ela vai dividir, o que que acontece? Ela pode analisar e ver, cara, o público frio que está vendo o anúncio Logi, ele está performando melhor do que o público quente. Aí o que que ela faz? Ela coloca mais dinheiro no frio e menos dinheiro no quente. Para quê? Para que a nossa campanha ela consiga performar ainda mais. Essa estratégia a gente chama de CBO, que é o quê? A otimização da verba realizada pela campanha. Tranquilo? Ou seja, se eu coloco menos de R$ 15, por exemplo,
Eu colocando 15 ainda, o que pode acontecer? Nesse da esquerda, que ele está performando melhor, pode ser que o meta, a campanha, ela coloque R$ 10 para ele e fique só 5 para cá. Ou seja, a campanha ela não vai dividir por igual. O que ela vai fazer? O criativo, o anúncio, o conjunto de anúncio que está performando melhor, ela vai colocar mais dinheiro. E o que não está performando tão bem, o que ela faz? Ela meio que maneira a mão ali, tranquilo? Justamente para quê? Fazer isso de uma maneira mais inteligente. Porque lembra, é a otimização do nosso dinheiro, tranquilo? Então você deixa marcado e coloca o seu orçamento diário. Lembrando que também, aqui embaixo em categorias especiais, se você trabalha com algum serviço ou algum produto que se enquadre nessas classificações aqui, como produto e serviço financeiro, emprego, moradia, temas sociais, eleições ou política, marque. Caso contrário, pode ser que a sua conta de anúncio ela seja bloqueada, o seu anúncio ele caia, entendeu? Então, para evitar isso, se o teu serviço fizer sentido para alguma dessas opções, você marca. Kleber, eu vou fazer um anúncio para um determinado político da minha cidade. Temas sociais. Ah, Kleber, eu tenho uma empresa que ela vende crédito, por exemplo, como uma BV financeira, como alguma empresa que ela faz empréstimo. Aí você marca produtos e serviços financeiros. Caso contrário, se você não se enquadra em nenhum desses, por exemplo, o meu serviço, que é marketing digital, eu não me enquadro nessa categoria. O que eu faço? Eu não preciso marcar, tá bom? E aí a gente avança para o conjunto de anúncios. Eu já vou começar colocando, por exemplo, ó, público frio, que é o primeiro que nós vamos configurar, tá bom? Esse público frio, normalmente ele vai ser quem? Pessoas geral, tá bom? Pessoas que não me seguem, que não sabem quem eu sou, que não me conhecem, não sabem meu nome. Então aqui você pode colocar público frio e coloca para onde essas pessoas vão, o destino, no caso, o WhatsApp. Aqui embaixo, onde tem local da conversão, você vai clicar nele e você vai ver que ele não vai aparecer o destino das mensagens logo de cara. O que você vai fazer? Você vai clicar onde tem único e nesse único você vai selecionar a opção destino das mensagens, que é justamente onde nós vamos escolher a parte do WhatsApp. E aí em destino das mensagens, ó, você vê que ele já aparece o Message, o Direct do Instagram e o nosso WhatsApp. O que você vai fazer? Clica em destino manual e você vai desmarcar o Message e vai desmarcar o Instagram. A não ser que, não, Kleber, eu vendo pelo Direct. Legal, deixa marcado. Ah, Kleber, eu faço a venda direto pelo Message. Deixa marcado também. Por que normalmente eu sugiro que fique o WhatsApp? Se você observar, a maioria das vezes, quando a gente vai comprar ou quando chega algum cliente para falar conosco, o que ele pede logo se ele chegar no direct? Cara, você tem tal produto? Me manda seu WhatsApp. Ou então nós mesmos pedimos o cliente, não é assim? Ele chega, quanto que é esse produto? Que o cliente chega assim, e a gente fala, cara, me dá o seu WhatsApp para eu poder lhe atender melhor. Ou seja, normalmente a gente direciona ele lá para o atendimento final ser feito no WhatsApp. Então é por isso que normalmente eu já sugiro que seja feito dessa maneira. Porque quando o cliente clicar, quando o lead clicar, ele já cai direto no nosso canal de vendas final. Descendo aqui mais um pouco, você vai ter o objetivo, ó. Meta de desempenho, mantém e maximizar o número de conversas, tá bom? Desce mais um pouquinho, ó, e vem em programação. Nesse ponto, nós não precisamos mais colocar o orçamento, porque, ó, o nosso orçamento, ele já foi definido lá na campanha. Aí o que nós vamos fazer aqui é basicamente colocar a programação do anúncio. Por exemplo, esse meu anúncio eu vou colocar ele para rodar por 30 dias. Ou seja, ele vai rodar de hoje, 20 de dezembro, até dia 20 de janeiro, terça-feira, perfeito. Eu vou colocar ele para rodar às 14, tá bom? E o horário que ele começa é interessante que seja o mesmo horário que ele termina. Ah, Kleber, eu gosto de rodar à meia-noite porque eu vejo que ele performa melhor. Gosto de rodar às 5 horas da manhã. De acordo com seus testes, tu vai rodando o anúncio, vai testando. Da maneira como você achar que ele performa melhor, que você conseguiu analisar, você vai colocando. Desceu aqui mais um pouquinho. Vamos chegar em público. Como ele é um público frio, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar ele do zero, tá bom? Primeira coisa que a gente faz, ó, localização. Clique em localizações, ele já vai estar como Brasil. Em alguns gerenciadores de anúncio, ele permite excluir para adicionar novos.
No meu caso aqui, ele não permite. Tá vendo, ó? Então, Cleber, se ele não permite, eu sou obrigado a anunciar para o Brasil todo? Não, você vai já ver. Quando eu selecionar as cidades, os bairros, o que que acontece? Ele some, tá bom? Então, aqui no caso, ó, as localizações que eu quero anunciar, vou colocar, por exemplo, ó, Fortaleza. Ó, Fortaleza, Ceará. Clico na cidade, vou reduzir aqui um pouquinho o raio, vou deixar 17 quilômetros só. O meu mapinha, ó, ele não está atualizando. Pode ser que o de vocês estejam assim também. Isso aqui normalmente acontece, esses bugs, por conta das atualizações que são feitas no Facebook. Então é normal, tá bom? Você vai colocando tranquilamente. Coloquei Fortaleza. Vou colocar também, por exemplo, ó, uma cidade aqui próximo, Calcaia. Calcaia, Ceará, Brasil, cidade, ó. Perfeito. Vou fazer do mesmo jeito, ó. 17 quilômetros, tá bom? Vou pegar uma outra cidade também, por exemplo, São Paulo. São Paulo, ó. No caso, eu quero cidade também. Perfeito. E aí também coloco um raio. São Paulo eu vou deixar um pouquinho maior, porque a cidade é maior também. Coloquei a localização, aí a gente desce, tá bom? Tem uma opção aqui que eu particularmente eu gosto de deixar desmarcada, que é essa aqui. Alcançar mais pessoas com probabilidade de responder aos seus anúncios. Eu gosto de deixar ela desmarcada porque eu quero que ele se mantenha fiel, o meta ele se mantenha mais fiel ao que eu estou colocando. Descendo, ele vai ter a parte de idade mínima. Isso aqui pode passar direto. E vocês vão chegar onde ele tem, ó, sugira um público. No meu, ele aparece esse botão ainda, adicionar sugestão opcional. Tem alguns alunos meus que ele já aparece adicionar sugestão, mas ele aparece só como esse link que a pessoa clica e ele abre mais. Nessa configuração de público, para quem está como eu, a gente clica em adicionar sugestão. Para quem aparece diferente, você vê nessa parte de público, né, que ele traz de sugestão e clica num link semelhante a esse. E aí ele já vai aparecer para você igual está comigo. Aqui ele vai ter, ó, primeiro, idade. A idade nós vamos colocar de acordo com o nosso público. Por exemplo, normalmente o meu público, a galera que me contrata, eles têm ali entre 25 e 50 anos. Ah, Kleber, quer dizer então que se vem uma pessoa com a idade mais baixa querer lhe contratar, você não vai atender? Com certeza eu vou atender. Só que pessoas com idades mais baixas ou mais altas, normalmente no meu caso, no meu serviço, elas são exceções. Ou seja, a galera que realmente compra, que mais me procura, tem entre essa faixa etária. Aí eu busco anunciar para eles. Aqui embaixo também tem a parte de gênero. Para você faz sentido? Se fizer, você marca. No meu caso, eu vendo serviço, eu trabalho com marketing. No meu caso, não faz sentido nenhum. Porque quem me contrata são homens, são mulheres, é indiferente. Diferentemente, se eu fosse vender, por exemplo, moda feminina, marcaria o público feminino. Moda masculina, marcaria o público masculino. E por aí vai indo. Cada um serviço, cada um produto de acordo com o seu nicho. E aqui embaixo nós vamos colocar o direcionamento detalhado. Aí aqui tem um ponto importante que é o quê? Recentemente, mais ou menos agora no meio do ano de 2025, o Meta atualizou e ele trouxe uma inteligência artificial para reger os nossos anúncios, que é o Andrômeda. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse algoritmo, né? Inclusive está saindo um vídeo no canal em breve sobre o Andrômeda também. Então, já se inscreve. Quem não se inscreveu, já se inscreve, já curte, ativa o sininho. Faz tudo isso daí para quê? Todos os vídeos, porque 2026 vai ter vários vídeos sobre marketing digital, sobre tráfego pago. E se você não se inscrever, você vai perder. Então já se inscreve. O Andrômeda, ele está começando a pegar os nossos anúncios e avaliar mais pelo criativo, pela forma como eu estruturo ele, pela legenda, pelo formato. E essa parte do direcionamento detalhado, ele está entendendo mais como uma sugestão. Ou seja, ora ele vai levar em consideração mais o criativo, porém, aqui ele ainda vai buscar um pouco como sugestão para o nosso anúncio. Então, assim, não é que ele perdeu totalmente a força, o direcionamento detalhado, só que ele parou de ter uma importância maior. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar mesmo assim. Vou pesquisar do zero, como se você estivesse fazendo também. Por exemplo, eu vou trabalhar com mentoria. Aí eu vou colocar marketing.
Mentoria em marketing digital, né? O anúncio que eu vou fazer, ó. Marketing, interesses, seleciono. Lembrando que, tá vendo que aqui do lado, ó, ele tem interesses. O que que isso quer dizer? Todas as pessoas que seguem, curtem, que interagem, engajam com conteúdos no Facebook e no Instagram que são referentes a marketing digital vão receber o meu anúncio. Essas pessoas podem seguir influenciadores que falam sobre marketing, podem seguir empresas, podem seguir escolas. Elas demonstram interesse sobre um determinado assunto. Então o Meta vai lá e mostra nosso anúncio. Então marketing, seleciono. Agora eu vou buscar de novo. Deixa eu ver se ele aparece tráfego pago. Às vezes não, ó. Tráfego pago ele não tem. Kleber, se não tem, o que que eu faço? Como que eu adiciono? A gente não adiciona. O Meta, ele é como uma mãe. O que que as mães falam para os filhos? Enquanto você morar embaixo do meu teto, e aqui no Ceará encher, ainda aumenta, e comer do meu pirão, você obedece às minhas ordens. Ou seja, que é a mesma coisa. Se eu não tenho, por exemplo, tráfego pago, quando eu estou criando a minha campanha, o que que eu faço? Eu vou buscando outras coisas que fazem sentido na vida de pessoas que se interessam por tráfego pago. E aí eu apago e vou buscar anúncios. Ó, classificados. Ó, já não é tanto também. E aí o que que eu faço? Eu volto e fico no marketing. Mas muitas pessoas também se interessam pelo empreendedorismo. Olha que interessante. Não está ligado direto com o marketing, com o que eu vendo. Mas, normalmente, empresários, empreendedores buscam rodar seus próprios anúncios. Então, eles tendem a me contratar também. E aí eu coloco, ó, interesse em empreendedorismo, entendeu? E aí, conforme você vai colocando, quando você clica, ele já começa a aparecer para você. E aí, o que que eu aconselho, cara? Quanto mais você puder colocar, melhor. Vai colocando o máximo de interesses possíveis, claro, que fazem sentido com o que tu tá vendendo. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar só esses três. Depois eu venho, salvar público, e vou colocar aqui, ó, o nome do meu público. Vou colocar público frio, e aí eu vou colocar o nome do serviço, né? Mentoria. E salvo. Kleber, depois que eu salvo esse público, eu consigo editar? Consegue sem problema nenhum, ó. Aqui tem um botãozinho editar, você abre e você consegue editar tranquilamente. Ó, a gênero, idade, localização, os interesses, tudo isso você consegue adicionar, tirar e ir mexendo. Afinal, essa é a magia do tráfego pago, né? Quando o meu anúncio ele não está performando bem, eu posso entrar, posso alterar, posso mexer e melhorar a performance dele. Tranquilo? Depois que você coloca, ó, o teu público, já segmentamos o nosso público frio, a gente só clica em avançar. Avançou, nós vamos para a parte mais simples de criar um anúncio, que é o quê? Colocar o criativo. Que o criativo é a foto, é o vídeo. E aqui a gente coloca o nome do anúncio. No caso, eu aconselho que você coloque o nome do criativo que você utiliza. Por exemplo, eu vou trazer aqui, como é um público frio, eu tenho um Reels que eu postei lá no Instagram, que foi na praia, falando sobre a mentoria. E aí eu já vou trazer esse vídeo para cá, para o meu anúncio. Aí é um negócio interessante. Eu não estou anunciando primeiro para um público frio. O que que acontece? É interessante que seja um vídeo que ele seja de apresentação. Algo mais simples. Por exemplo, eu vou falar brevemente sobre a mentoria. Eu vou falar brevemente sobre algo superficial. Não fala com tanto detalhe, não fala já na venda. Por quê? Às vezes a pessoa que nunca te viu, ela vai se sentir acuada. Ela não, tô sem dinheiro agora, não, nem quero comprar. Ou seja, ela já vai vir com objeção. Quando você chega falando de leve, vou lhe dar um exemplo mais prático. Sabe aqueles vídeos mais comuns que os influenciadores estão fazendo agora? Que é naquele formato Explore Comigo? Como assim? Você contrata um influenciador para o seu restaurante e aí ele vai chegar. Gente, hoje eu vou conhecer um restaurante, o Amarã Gourmet, que fica localizado em Fortaleza, na orla da Beira-Mar. E ele entra e vai apresentando. Aquele vídeo todinho que ele faz é o quê? Somente a apresentação. Ele vai ter a venda? Vai, mas é aquela venda mais sutil? É aquela venda meio que indireta? Nos primeiros momentos do vídeo, ele está focado em quê? Prender a atenção da pessoa. Então, esse é o vídeo ideal para você rodar como reconhecimento de marca, como público frio, ainda que esse vídeo ele seja de venda para gerar mensagem no WhatsApp. Mas nos primeiros momentos desse vídeo, cara, traz algo que prenda a atenção, que já não fale logo de venda.
Black Friday 2025. Pô, o cara ainda nem te conhece. Que na mesma campanha você vai ver como essa estratégia ela amarra ambos os lados. Desde o cara que não te conhece até quando ele passa a te conhecer. Beleza? E aí, vou deixar mentoria. Vou descer. Ó, conta no Instagram, WhatsApp, conectado tudo certinho. E aqui agora em configuração do anúncio, eu vou clicar e vou mudar para de criar anúncio, vou mudar para usar post existente, tá bom? Por quê? Esse Reels ele foi postado no meu Instagram e eu vou só buscar ele. Desço mais um pouquinho, ó. Criativo do anúncio, eu vou clicar em selecionar post e ele está aqui, ó, o último que eu postei. Clico em cima dele e mando continuar. E aí ele já vai ser carregado e na prévia mesmo ele já vai aparecer para mim, ó, em todos os locais que ele vai aparecer. Enquanto ele carrega, vamos descendo, ó, aparece o criativo, aparece o texto e detalhe, ó, campanha para o WhatsApp, elas têm um ouro que é o quê? Configurador de conversa. Em algumas outras versões do Meta, ele vai lhe trazer como modelo de conversa. Por exemplo, ó, nesse meu configurador de conversa, ou modelo de mensagem, modelo de conversa, como aparece para você, se você clicar em editar, ele traz para você uma prévia como que seria quando a pessoa entra no seu WhatsApp. Aqui, a mensagenzinha pronta, que chega padrão para todo mundo. Olá, tenho interesse e queria mais informações, por favor. Quando a pessoa entra, a mensagem já está escrita, ela só clica e envia. O Meta, ele tem algo como se fosse, vamos chamar de início de automação, que são o quê? Essas perguntas frequentes, tá bom? Por exemplo, esse vídeo, esse anúncio que eu vou fazer em específico, ele é voltado para quê? Para mentoria. Então eu já puxo essa pegada para cá. Ó, eu vou tirar de mensagem pronta, que ele já traz aqui do lado, perguntas frequentes eu marco, e aqui eu vou começar a marcar. Pergunta 1. Oi, gostaria de saber mais. Posso conversar com alguém? Eu vou apagar e vou falar o seguinte, ó. Gostaria de saber mais sobre a mentoria. GPS, né, que no caso é o nome dela. Se você observar, agora ele não aparece mais em enviar mensagem, ele aparece acima. Esse enviar acima que ele traz é um botãozinho. Ou seja, quando a pessoa clica, ela vai ter um menuzinho para poder selecionar e mandar mensagem para você. E o legal é porque tu consegue trazer uma resposta automática, que é essa parte aqui de baixo. Eu poderia colocar, ó, olá, seja bem-vindo. Lembrando que é interessante que você chegue de uma maneira assim mais neutra. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Coloca um olá. Porque pode ser que o cara mande a mensagem de madrugada. Pode ser que ele mande à tarde, à noite. E às vezes não tem como a gente adivinhar. Aí ele vai clicar sempre de manhã. Entendeu? Então nesse caso, coloca, olá, seja bem-vindo. E aqui você vai escrever. Ó, vou colocar aqui algo rápido só para a gente poder responder a pessoa. Detalhe aqui bem superficial. Para fazer algo até mais elaborado, o que eu aconselho a você? Manda para o chat GPT. Explica para ele que você está criando essa campanha com pergunta, com resposta automática, e aí ele já sugere para ti um script com uma pegada mais de vendas, mais comercial. E aí aqui o que acontece? Essa resposta automática, como o próprio nome fala, o que ela faz? Quando a pessoa clicar, vai do lado direito a mensagem, como se ela tivesse enviado para mim, e do lado esquerdo, automaticamente, eu já respondo para ela. Kleber, mas como? O próprio Meta faz isso. Kleber, ele faz um atendimento completo? Não. O que ele faz é isso, no máximo responder a pergunta que está lá para a pessoa clicar. Se ela escrever, ele não responde, ela tem que clicar em cima, tá bom? Aí depois você vem adicionar uma pergunta e você coloca, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar só as perguntas para deixar mais rápido também. Qual o valor da mentoria? E aí você escreve aqui, ó, rapidamente e depois outra pergunta também. O que vemos na mentoria? Kleber, mas não é a mesma coisa do que tem em cima, gostaria de saber mais. Só que o que acontece? Aqui ele já é mais conhecimento do meu público. Normalmente, quando as pessoas chegam no meu WhatsApp, essas aqui são as 3 perguntas que eu mais recebo. E aí o que eu faço? Eu já me adianto. Eu já deixo aqui bonitinho para quando a pessoa entrar no meu WhatsApp, ela já recebe. Detalhe, quando ela entrar através do anúncio. Kleber, se eu fizer isso, meu anúncio ele fica mais caro? De maneira nenhuma. O seu anúncio ele só fica mais completo. Tá certo?
E aí aqui embaixo você coloca o nome do modelo. Vou colocar WhatsApp, mentoria GPS. Beleza? E depois você só salva. E aí o que que acontece? Quando a pessoa clicar no seu anúncio, automaticamente aparece isso para ela. Kleber, eu preciso editar. Da mesma maneira, você clica em editar e você consegue trocar todas as informações. E ele não apareceu aqui, né? Deixa eu aumentar a prévia para ele carregar para a gente. Ó, perfeito. Ó, então aqui ele já vai mostrar para a gente, ó, que vai aparecer tudo certinho. Em todo o buraco do Meta, do Instagram, que tiver para anúncio, o nosso anúncio vai aparecer. Beleza? Ó. Depois disso, o que é que nós fazemos? Publicar? Dessa vez não. Dessa vez nós vamos criar um outro conjunto de anúncio, tá certo? Que vai ser para o público quente. E o que é que você vai fazer? A gente vai clicar aqui em cima, onde tem, ó, público frio. Clica nesses 3 pontinhos e só duplica rapidamente. Kleber, tem como eu criar do zero sem duplicar? Tem, cara. Você só clica aqui em cima, ó, e criar conjunto de anúncio, tá bom? Eu gosto de duplicar porque algumas informações, como data de início e término, ela já está configurada. Então eu altero só o que eu preciso, que nesse caso vai ser o público, e o resto das configurações mantém o padrão. Nesse caso agora o que que eu faço, ó? Público frio, eu mudo para o público quente. Tá certo? E aqui eu vou descer mais um pouquinho, ó. Conversão, destino das mensagens. Passa só o olho, vê se está tudo ok, porque como nós duplicamos, ele vai estar a mesma coisa. Desce mais um pouco, ó. Data de início e término configurado corretamente. E agora no público nós vamos fazer o quê? Remove o público salvo. E nós vamos criar agora o nosso público quente aqui para dentro. E aí o que que eu vou fazer? A mesma coisa. Localizações, vou colocar minhas localizações. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, Ceará. No meu público quente, eu vou colocar como o estado todo, tá certo? Ceará. Kleber, por quê? O público quente, eu vou precisar que ele já me conheça. Porque é aquele negócio, cara, se o público é quente, o que acontece? Ele está mais próximo de me comprar. Ele me segue, ele interagiu comigo recentemente, ele visitou meu perfil recentemente, então ele tende a ser esse público quente, tranquilo? E aí o que que acontece? Como já é algo mais segmentado, então eu abro um pouco mais o meu território, tá bom? E como, claro, eu trabalho tanto na mentoria como físico, né, presencial, como também online, então dá essa diversificação. É tanto que no público frio eu coloquei São Paulo, por exemplo. E descendo aqui mais um pouco, ó, mesma coisa. Vou desabilitar. Quero que o Facebook ele siga o que eu falo. Sugira um público. Mesma coisa. Adicionar sugestão opcional. E aí a gente vai descer até, ó, chegar nessa parte antes de idade, ó. Incluir estes públicos personalizados. Tranquilo? Tem uma aula que eu explico melhor sobre essa parte de público personalizado e público semelhante. Eu vou até deixar num card aqui em cima para que você possa assistir, tá bom? Não julgue com preconceito. Ela é uma aula que ela está um pouco antiga, porém, o meta não mudou nada lá dentro. A parte de públicos ela está completamente igual. E incluir público personalizado, perfeito. E aqui ele vai aparecer criar novo. Nós vamos clicar em cima dele e público personalizado, tá certo? Quando eu entro em público personalizado, ele vai dividir em dois pontos, suas fontes e fontes da meta. Essas suas fontes são o quê? Sites, catálogos, lista de clientes, como ele traz aqui em cima. Esses daí, às vezes, são fontes que o meta, por si só, ele não tem acesso sozinho. Por exemplo, o site. O site não é do Facebook, o site ele não é da Meta. O que que eu preciso? Eu preciso configurar o meu pixel para que eu consiga trazer esse público para cá. Esse público que entrou no meu site nos últimos 30 dias, esse público que chegou até o checkout, o carrinho, né, e não comprou, aconteceu alguma coisa e eu vou perseguir ele, tranquilo? Então eu preciso de algum agente que faça essa integração. No caso da Meta, a maioria das vezes é o pixel, no caso se for o site. Em fontes da Meta, que é o que nós vamos utilizar hoje, nós vamos ter aqui a opção conta do Instagram. Vamos clicar em cima dela, avança, verifica se está no teu Instagram mesmo, porque às vezes se você gerencia mais de um, pode ser que ele troque.
Aqui é a origem, tá no meu Instagram correto. E aí o que que eu vou fazer, ó? Clicar em eventos. Quando você clica em eventos, você vai ver que ele aparece aqui pra gente, ó, 6 eventos diferentes. E eu vou te explicar rapidamente sobre eles. Primeiro evento. Esse evento você pode traduzir para ações, tá bom? Pessoas que começaram a seguir esta conta profissional. Kleber, eu tenho 2.000 seguidores no Instagram, eu tenho 1.000 seguidores. Cara, independente, todos os teus seguidores vão receber teu anúncio. Tem gente que me pergunta assim, Kleber, mas se a pessoa já me segue, para que que eu vou anunciar para ela? E realmente até faz sentido essa pergunta. Porém, o que que acontece? Preste atenção comigo uma coisa. Se você tem 10.000 seguidores, se você tem 5.000 seguidores, cara, pode observar que sempre a tua visualização de story, o alcance das tuas postagens vai ser menor do que a quantidade de seguidores que você tem. Principalmente do story. Porque das postagens, algumas vezes umas viralizam, né? Elas crescem mais. Mas no story, tu vê que é sempre baixo. Ou seja, nem todo mundo que te segue, ele vai receber teu story. Ele vai receber teu conteúdo. Por quê? Tem pessoas que não interagem com a gente há um bom tempo. O que o algoritmo do orgânico faz? Deixa de mostrar o nosso conteúdo para essa pessoa. Por exemplo, pega teu celular, dá uma olhada nos stories agora, joga o story todinho para a direita. Lá no final, tem um amigo teu que tu fala com ele todo santo dia, assim ó, presencial, cara a cara, ri, se diverte, joga um futebol junto, faz alguma coisa. Só que tu não recebe o story dele. Por quê? Porque tu não interage mais com ele. E aí o Instagram deixa de mostrar. Às vezes a gente tem muito seguidor, tem 3.000 seguidores, 15, 20.000 seguidores. Quando eu vou olhar meus stories, eu tenho 500 visualizações, 1.000 visualizações, bem abaixo do que eu tenho de seguidores. Então, quando você faz isso, é o quê? Eu boto dinheiro para o algoritmo ele entregar meu anúncio para essas pessoas que me seguem. Público quente. Beleza? Porque se me segue, algum interesse tem em mim, não é? Ou na minha empresa, ou para falar mal, para fofocar, mas algum interesse essa pessoa tem. E aí, pessoas que começaram a seguir são os teus seguidores. Pessoas que interagiram com essa conta profissional. Cuidado que tem dois eventos que são parecidos, duas ações, mas não são iguais. Pessoas que interagiram com essa conta profissional e pessoas que interagiram com qualquer post ou anúncio. Pessoas que interagiram com a conta, pessoas que engajaram no geral. Elas curtiram, elas comentaram, elas compartilharam teu conteúdo, elas clicaram no link, elas te seguiram, clicaram no botãozinho, clicaram no link da bio. Aqui, ó, interagiram com essa conta. Quando eu coloco interagiram com essa conta, eu englobo tudo. Interagiu com meu perfil, interagiu com minhas publicações, com meus stories. E detalhe, essa interação, para você ver como o tráfego é lindo, essa interação, se a pessoa só arrastar o dedo no carrossel, só para ver a foto seguinte, ele já conta. E aí ele persegue essa pessoa. Ou seja, o que eu estou configurando aqui, Facebook? Todo mundo que interagiu com o meu perfil vai atrás dele e mostra o anúncio desse mouse. E aí ele faz justamente isso. E já com qualquer post ou anúncio, é somente se for interação com post ou com anúncio. Interação com a conta, engloba tudo. E aí você tem pessoas que visitaram o perfil dessa conta, não tem muito o que explicar. Todas as pessoas que visitaram o teu perfil do Instagram vão receber esse anúncio. Pessoas que enviaram uma mensagem para esta conta profissional, todo mundo que enviou direct para o seu Instagram e pessoas que salvaram qualquer post ou anúncio. Se a pessoa clicou na bandeirinha de salvar, ela vai receber o anúncio que você está rodando agora junto comigo. Então, a primeira ação que nós vamos marcar é o quê? Seguidores. Aí você clica, pessoas que começaram a seguir esta conta profissional, você vai colocar somente o nome do público aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, seguidores, Instagram. Basicamente isso. E depois eu vou criar público. Ele vai aparecer essa segunda tela aqui para você, ó. Criar um público semelhante, criar uma campanha ou criar outro público personalizado. Nós vamos criar um outro público personalizado novamente. Aí você clica de novo, conta do Instagram, avança, e agora nós vamos clicar na segunda opção, que inclusive já está clicada. Pessoas que interagiram com esta conta profissional. E aí você vai ver que, diferente dos seguidores, o evento de seguidores é a única opção que não tem esse campo de retenção de público.
Aí o que que você faz? A partir daqui, como eu quero trazer um público quente, eu costumo trabalhar de quê? 90 dias para trás. Ou seja, pessoas que visitaram, que engajaram com a minha conta nos últimos 90 dias, nos últimos 3 meses, no caso. Kleber, por que que eu não deixo nos últimos 365 dias? Porque se eu deixo nos últimos 365 dias, esse público ele deixa de ser quente e ele vira um público morno. Por quê? Cara, ele interagiu contigo, ó, em dezembro de 2024, nem lembra mais. Claro, um exemplo bem esticado, né? Mas é basicamente isso. Então, de 90 dias para cá, é o nosso público quente. E aí, mesma coisa você faz, ó. Pessoas que interagiram, aí coloca engajamento, Instagram, 90 dias. Lembrando que você tem que ter cuidado porque tem um limite máximo de caracteres, tá bom? Evita escrever muita coisa, põe só o que você pode bater o olho e identificar rápido, tá certo? Depois você vai apertar criar público e vai voltar novamente para criar público personalizado. Kleber, de novo, só mais uma vez, tá bom? Criar público, criar um público personalizado novamente, conta do Instagram, avança e dessa vez nós vamos buscar pessoas que visitaram o nosso perfil. Pessoas que não seguiram, pessoas que seguem, geral. Todo mundo que visitou meu perfil vai receber este anúncio. Mesma coisa, retenção, 90 dias. Nome do público, a gente coloca visitas, Instagram, 90 dias. Perfeito? Mesma coisa, criar público e pronto. Depois a gente só vem e concluir. Se você for ver, quem está criando junto comigo, automaticamente, ó, ele já apareceu aqui. Engajamento Instagram, seguidores Instagram, visitas Instagram. Ou seja, ele já foi sendo colocado aqui bonitinho. O nosso anúncio ele vai aparecer para todo mundo, detalhe, público quente. Esse segundo anúncio que nós estamos configurando, que vamos configurar o criativo, ele vai aparecer para todo mundo que engajou com o nosso Instagram nos últimos 90 dias. Todo mundo que nos segue desde Gênesis. Todo mundo que visitou o nosso perfil do Instagram nos últimos 90 dias também. Ou seja, a premissa que eu dou para o Meta é o quê? Meta, essa pessoa ela já tem que me conhecer. Ela já tem que ter me visto, nem que seja de relance, para poder ver esse meu anúncio. E aí, nesse anúncio, você também segmenta a idade, tá bom? Se quiser deixar um pouco mais amplo, também pode. Vou colocar aqui mais amplo, ó, de 20 a 50, 55. Kleber, por que que eu deixo mais amplo? Porque nesse caso aqui, eu já tenho uma pré-definição, né? As pessoas que me conhecem, que me viram. Então eu deixo um pouquinho mais amplo para poder aproveitar essa segmentação. Gênero para você, se fizer sentido, coloca. E direcionamento detalhado, não precisa colocar aqui. Por que não? De novo, se a minha campanha de público frio, se ela já foi bem segmentada, não tem como chegar uma pessoa para mim no meu WhatsApp esperando encontrar, não sei, um salão de beleza, sendo que eu vendo marketing. Por quê? Porque todas as pessoas que já viram, já interagiram, elas têm algum interesse em marketing, em tráfego, em alguma coisa do que eu falo. Depois disso, a gente clica. Ó, não clica aqui embaixo, porque agora ele já aparece como publicar. Tá vendo? O que que você vai fazer? Vai clicar aqui do lado esquerdo, ó, público quente, e aqui eu vou ter o criativo. Clica no criativo embaixo do público quente. E agora o que que eu vou fazer, ó? Esse Reels eu vou colocar outro. Agora eu já vou colocar um Reels, por exemplo, dentro da sala de aula. Aí eu vou colocar sala, imersão. E aí eu coloquei sala imersão, que é o Reels que eu vou buscar. Como ele também já está postado, ó, eu só desço, mantenho usar post existente, clico em alterar post e agora eu vou mudar, ó, cadê? Aqui, ó, esse que eu falo dentro de sala de aula. Clico nele e continuar. Perfeito. Ó, já apareceu aqui para mim. Aqui embaixo, ele tá o modelo, ó, ele tá um modelo salvo, o modelo que ele sugere. O que é que eu faço? Clico em modelo salvo e vou buscar, ó, já mudou automaticamente, aquele que a gente configurou agora há pouco no público frio. Lembra? O que é essa campanha tão grande que nós criamos? Ela é uma campanha com objetivo de venda, certo? Nessa única campanha, ela vai ter dois conjuntos de anúncio, dois públicos. Um público frio
e um público quente. Esse público frio, ele normalmente vai servir muito para fazer a captação daquele lead à primeira vez. E detalhe, eu rodei a minha campanha hoje. 10 pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre mim, Kleber Marques, elas viram meu anúncio. Automaticamente, ela já é jogada para o público quente. Por quê? Se ela engajar com esse vídeo que eu coloquei, ou se ela visitar o meu perfil, eu já pego ela aqui, ó. Pessoas que engajaram, pessoas que visualizaram o perfil nos últimos 90 dias. Pô, ela viu ontem, ela viu hoje mais cedo. Ou seja, automaticamente vai ficar aparecendo para ela 2 anúncios meus. Um Reels da praia, que é aquele mais superficial, explicando, aquele com a linguagem mais leve. E esse outro onde eu trago uma mensagem mais densa, uma chamada mais forte para quê? Para ela se inscrever na mentoria, para ela poder saber o que acontece lá dentro realmente. Ou seja, eu vou ter aqui, vamos dizer, 2 motores, né? Que vão tracionar de maneira diferente, que vão trabalhar diferentemente o meu público. Lembrando que, por A mais B, isso não sou eu, é a galera que estuda vendas, os grandes nomes do mercado que a gente tem, eles explicam que é mais fácil eu comprar de alguém que eu conheço do que de alguém que eu não conheço ainda. Por isso a gente utiliza essa estratégia de remarketing, de eu anunciar para pessoas que já me conhecem, que já me viram. Tranquilo? Agora atenção só numa coisa. Quando eu clico ver prévia e publicar, ó, ele vai mostrar a prévia, como que fica, e publicar. Perfeito, ó. Analisa aqui comigo o seguinte, ó. Publicando, ó, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Fiquem atentos a isso, ó. Ele publicou uma campanha, um conjunto de anúncios e um anúncio. Maravilhoso, não deu erro. Só que na nossa campanha tem 2 conjuntos de anúncio e 2 anúncios. Ou seja, teve um que ficou em rascunho. E aí o que você faz, ó? Você vem em editar, edita o que está em rascunho, ó, e publica novamente. E agora os 2 eles vão para processamento. Beleza? E aí aquele negócio, quando você for colocar a verba, ó, os 2 estão em processamento, vão ser analisados e ele vai esperar até as 14 horas que eu coloquei para poder rodar. E lembrando que quando você for colocar o seu orçamento, é interessante que você multiplique pela quantidade de dias. Tranquilo? É algo simples, mas somente para lembrar. Beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Ficou com dúvida, Kleber, eu não entendi isso. Kleber, e se eu fizer assim, eu faço dessa maneira, tá correto? Cara, manda aqui nos comentários, tá bom? Que eu prometo, a partir de dezembro de 2025, de hoje, dia 20 de dezembro, nem soltei a aula ainda, eu vou editar. A partir de hoje, eu vou ficar atento ao nosso canal. Vou estar sempre vindo conteúdos novos para vocês. Então, cara, se inscreve, comenta, ativa o sininho e manda mensagem aqui, bicho. Vai lá no meu Instagram, manda direct, me segue lá também, que lá eu sempre tô colocando conteúdos no TikTok, tá bom? Pois um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.